Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, eu sou consultora de sono da Maternity Coach e nós já falamos muito aqui no canal sobre várias coisas que você precisa fazer ou poderia fazer para melhorar o sono do seu filho. Hoje é diferente, nós vamos falar sobre 5 coisas que você não deve fazer porque pode atrapalhar e muito o desenvolvimento do sono do seu filho. Fica comigo, vamos falar sobre isso. A nossa primeira dica é algo que é muito intuitivo. Muita gente acredita que se cansar bastante a criança, ela vai ter um sono melhor de noite. Isso pode ser algo que vá atuar aí contra você. Então, uma criança extremamente cansada ou uma criança que pulou soneca, se você tiver a ideia de segurar o seu filho acordado, ou cansar demais na esperança de que de noite ele desmaie e vai até o dia seguinte, isso pode ter o efeito contrário. Você pode ter uma noite mais picada e uma criança extremamente irritada no final do dia, difícil de relaxar, com uma hora de dormir assim bem exaustiva, tanto para quem está ajudando a criança a entrar no sono, quanto para a criança. Então, respeite a janela de sono, uma meia horinha antes da soneca, diminua o nível de energia do seu filho e tente colocar para dormir no horário adequado. E gastar energia é bom sim, mas tem que ser na medida certa, não tente pular soneca. E pelo menos uma hora antes do sono noturno também tente baixar o nível de energia, que se seu filho tiver agitado demais, vai ser mais difícil ainda dele conseguir relaxar. Nossa segunda dica aqui é sobre alimentação. Vamos pensar se você comer uma feijoada pesadíssima e for dormir. O seu sono vai ser melhor do que se você fizer uma refeição leve e esperar um tempinho e for dormir? Provavelmente não. Então, o seu filho ele precisa sim ter uma alimentação adequada para não sentir fome de madrugada, mas durante o dia todo. Não adianta reforçar apenas aquela alimentação no final do dia, porque isso também pode ter um efeito diferente do esperado. Seu filho pode ter algum incômodo, se ele tomar muito líquido, pode encher demais a fralda. Então, siga uma regularidade de alimentação e continuem com um jantar adequado para a idade dele, a sobremesa se tiver, o leitinho antes de dormir, mas não adianta querer dar um monte de comida para a criança no fim do dia, na esperança de que ela vá dormir melhor. Se o seu filho acorda porque ele tem fome, tente distribuir uma alimentação melhor aí durante o dia e não só reforçar isso à noite. Nossa terceira dica é sobre as telas. Então, agora a gente tem que fazer um monte de coisa em casa, acaba deixando a criança um pouquinho mais na televisão, tá tudo bem, não é julgamento nenhum. Mas quando a gente fala do sono, 2 horas antes da criança dormir de noite, é importante que ela não fique exposta a aparelhos eletrônicos, porque a luz azul que sai desses aparelhos diminui a liberação da melatonina que a criança tem que liberar para dormir, e aí a sua noite pode ser mais picada, tanto porque o seu filho não liberou hormônio suficiente para dormir por mais horas de noite, quanto pelo agito, porque às vezes algo que ele assiste, aí ele vai sonhar mais, a criança fica muito agitada, muito excitada por causa do que está passando na televisão ou no celular, no tablet, onde ele estiver, e a sua noite pode sim ser pior se o seu filho tiver muita exposição à tela, especialmente 2 horas antes de dormir e mais ou menos de meia hora a 1 hora antes de cada cochilo do dia. A nossa quarta dica aqui é sobre a madrugada. Então, principalmente quem usa babá eletrônica tem a iniciativa de atender a criança muito rapidamente. Então, principalmente em babá, ela potencializa bastante o som. Se a criança dá um suspiro, aquilo já parece um grito, né? Já parece que a criança está chamando e a gente tem o instinto de correr para atender essa criança muito prontamente. Bom, gente, o que a gente faz com isso? A gente acaba impedindo muitas vezes que a criança desenvolva a habilidade de ligar o próximo ciclo de sono, porque se a criança faz barulho, é porque ela está sonhando.
ou ela pode até estar num leve despertar, mas o que eu quero dizer é que o sono é extremamente leve nessa hora. Só o fato de alguém entrar no quarto, ou se o quarto for compartilhado, de alguém levantar da cama e ir até o bercinho da criança, só o fato de acontecer qualquer barulho pode sim atrapalhar o sono dessa criança e pode impedir que ela entre sozinha no próximo ciclo. Então a gente acaba alimentando despertares, né, que a criança talvez não teria. Talvez ela tivesse ligado um ciclo de sono no outro. Se a criança reclamou, espere um pouquinho, veja se realmente ela vai precisar de ajuda antes de sair correndo para atender essa criança. E nossa última dica, não é a menos importante delas, é uma dica muito, muito importante, é que o seu filho vai passar por fases dentro do sono. Então, nos picos de desenvolvimento, num processo de dentição, num pico de crescimento, seu filho pode ter mais dificuldade para dormir, pode ter noites mais picadas, e é muito, muito importante que você não crie hábitos que ele não tem e que você depois não vai querer manter. O que eu quero dizer? Se o seu filho dorme na caminha dele, você coloca ali, fica apenas ali do lado e ele consegue entrar no sono. Não tem necessidade nenhuma de você começar a ninar essa criança para ela dormir só para agilizar o processo do sono, porque você vai criar um hábito que ele não tem e depois vai ser difícil de tirar. Então, mesmo nessas crises de sono, onde a criança pode demorar um pouco mais para dormir ou pode ter um pouco mais de despertar, não crie hábitos que ela não tem. Outro hábito muito comum criado nesses picos, nessas regressões de sono, é a cama compartilhada. Às vezes não é uma opção da família, mas por causa de vários despertares que pode acontecer por 1, 2 semanas, a gente acaba trazendo essa criança para a nossa cama e aí ela pode ficar meses até que você consiga fazer a transição para o quartinho dela. Bom, espero que vocês tenham gostado das nossas 5 dicas aqui do que não fazer, porque você pode atrapalhar o sono do seu filho. Queria pedir para assinarem o canal, compartilharem esse vídeo com quem vocês acham que atende prontamente a criança ou que fica desesperado nessas crises e logo vai criando novos hábitos, né? Para que as pessoas tenham informação de qualidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das nossas redes sociais e se precisarem de ajuda para despertares noturnos, sonecas curtas, luta na hora de dormir, conte com a gente, escreva pra gente, o nosso e-mail também tá aqui na descrição do vídeo e nós vamos avaliar com todo carinho qual é a melhor forma de te ajudar para que você tenha noites inteiras de sono, desde que seu filho já esteja preparado para isso. Um beijo e até